Olá, bom dia. Você que é do signo de Câncer, Deus esteja contigo hoje e sempre. Você que é novo por aqui, fique à vontade em nosso meio. Faço votos para que você encontre as tuas respostas e que você encontre aquilo que você veio buscar. Apesar que a leitura está na energia geral, mas eu tenho certeza que Deus tem suas maneiras de se comunicar conosco. E Deus falará aos nossos corações nessa manhã. E eu sei que também tem muita gente pronta para ter essa troca de energia. Porque nem todos estão prontos para receber. Poucos estão prontos para receber. E quem está preparado vai receber de Deus aquilo que veio buscar. Eu começo pedindo que o Espírito Santo de Deus, nesse exato momento, pela sua infinita misericórdia, venha soprar para longe todo espírito de ansiedade, toda angústia, tudo aquilo que nos desestabiliza. E que nossos inimigos nesse dia jamais venham prevalecer sobre as nossas vidas. Que venhamos triunfar sobre as dificuldades, sobre os altos e baixos, e que a gente venha vencer. Que a gente venha ter certeza daquilo que queremos e que Deus venha ser a nossa fortaleza. A nossa mensagem começa a partir de agora. Para conseguir chegar onde deseja, queridos, em pensamentos confusos, vamos somente rodear em círculos. Precisamos ter certeza daquilo que desejamos. Tem gente do signo de Câncer rodeando no fracasso, aonde a cada minuto pensa uma coisa diferente. Queridos, enquanto não saber aonde a gente quer chegar ou aquilo que necessitamos, as coisas não vão fluir, não vão andar. Tem muita gente querendo mudança, mas a incerteza é maior do que a vontade da mudança, o desejo da mudança. E isso tem feito você estagnar. Há pessoas estagnadas por não ter um direcionamento em linha reta. Roda em círculos, a cada minuto faz um plano e nada é executado. Você perde as suas forças com muita facilidade. Queridos, eu aprendi ao longo do tempo, eu acredito que faz muita parte também da minha personalidade. Sou elemento água, assim como você. Eu tenho uma filha de Câncer, dia 2 de julho. E essa minha filha, ela é bem parecida comigo, a personalidade dela. Comigo é tudo ou é nada. Comigo não tem meias palavras, nem meio termo, não tem talvez. Para mim, ou é sim ou é não. Então, precisamos decidir nossas vidas. Entende? Mesmo que eu me arrependa, porque eu tenho o direito de me arrepender, porque eu sou ser humano, né? Um dia desses, um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa dizendo que ela não se arrependia do que ela fazia. Eu só lamento por ela, porque a Bíblia diz que enquanto a gente se arrepende, a gente alcança a misericórdia de Deus. O ser humano, a pessoa que se arrepende, alcança a misericórdia de Deus. Estamos aqui para ajustar algumas coisas. E nesses ajustes a gente precisa errar e aprender com os nossos erros. Tem muita coisa que eu fiz lá no passado que hoje eu não faço mais. Porque de lá eu tirei um aprendizado. Eu amadureci, eu cresci e estou aqui em evolução. E seria muita tolice da minha parte em dizer para vocês, eu não me arrependo. Claro que eu me arrependo. Eu sou ser humano, eu sou assim como você, eu tenho o direito de me arrepender, eu tenho o direito de errar, tenho o direito de falhar, mas tenho o direito de me arrepender. Mas comigo não tem dúvida, ou é ou não é, mesmo que eu me arrependa lá no futuro do que eu fizer. Mas eu não fico ali na indecisão. Estou querendo dizer para vocês que tem muita gente aqui que poderia estar bem, mas não está pela indecisão. A indecisão tem sido maior do que a força de vencer. Enquanto a gente alimentar os pensamentos negativos, a indecisão, a incerteza, não vai haver vitória. Eu aprendi, queridos, com o tempo,
que o maior desafio somos nós mesmos. Nós somos muito inimigos de nós mesmos. O maior desafio que enfrentamos diariamente é a nossa mente, os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que o homem sábio, ele vigia aquilo que ele pensa. Então, e fala também lá no livro de Provérbios que se o homem soubesse o tamanho do poder do seu pensamento, ele vigiaria aquilo que ele pensa. Então, queridos, pensar é poder. Quantas das vezes atraímos realidades negativas para cima dos nossos ombros, colocamos em nossos ombros realidades negativas que a gente, de maneira inconsciente, atrai. No livro de Jó, todo mundo sabe a história de Jó. Não há quem não saiba da história de Jó. Jó foi um homem muito próspero, perdeu tudo, sofreu muito, enfim. Mas lá no início da história conta que Satanás vinha de rodear a terra e que Satanás rodeia a terra 24 horas por dia com ranger de dentes. Isso é real. E que Satanás vinha de uma dessas rodeadas e Deus perguntou por Jó. Então, queridos, isso é a prova de que Satanás nos observa. Então, Satanás, ele sabe os nossos medos, os nossos declínios. E aí começa a narrar a história de Jó. Mas o que me chama a atenção na história de Jó não é a fé, não é a superação, não é nada daquilo. O que me chama a atenção nesse livro inteiro é quando Jó diz assim, em uma das passagens: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, de maneira inconsciente, Jó já tinha aquilo dentro de si. Jó, de alguma maneira, atraiu aquilo para si, porque ele temia, ele tinha medo de que aquilo que ele estava atravessando acontecesse com ele. Queridos, vamos tirar de nossas vidas o medo, vamos colocar a certeza de que Deus está conosco. Porque quando a gente tem a certeza de que Deus está conosco, o barco não vai naufragar. Não vamos ficar à deriva, porque Deus, ele é o condutor. Não vamos alimentar o medo, não vamos alimentar a dúvida, porque Deus está conosco. Embora muitos nos abandonaram, embora a gente se sinta só, mas o maior está conosco, que é Deus. E Deus, ele nos fortalece. Deus, ele nos ajuda em todos os momentos. Então, eu te convido hoje para transmutar os teus pensamentos, ter mais paciência, mais confiança em Deus. É começar, queridos, quantas vezes for necessário. Ser forte diante das dificuldades. Guardar segredo da tua vida, se afastar de pessoas que te desestruturam, que fazem... Tem muita gente que faz a gente pecar. Muita gente que faz a gente pecar, e eu tenho me afastado desse tipo de gente. Tu não deve alimentar dentro de ti a raiva, o rancor, o ressentimento, mas tu tem o direito, querido, de escolher quem caminha e quem não caminha contigo. Busque novas alianças, comece a fazer algo novo, se movimente. Não está feliz no teu setor de trabalho? E por que permanecer aí? Você é livre. Vá buscar uma nova profissão. No amoroso, pare de insistir naquilo que não dá certo. Quem faz uma vez, faz uma vida inteira. Quem tem que mudar não é essa pessoa, quem tem que mudar é você. Vocês estarão também mudando de casa nesse período. Tem muita gente aqui achando que mudando de casa, mudando de cidade e indo embora com essa pessoa para outro lugar, as coisas vão mudar. Vão mudar para pior, porque depois você vai ter um pouco de dificuldade de voltar para trás. Porque não é o lugar, não é as pessoas. Isso, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro da minha madrinha. A minha madrinha, ela é irmã da minha mãe. E a minha mãe, elas são comadre. É bem interessante o rolo, a salada. A minha mãe é madrinha da minha madrinha, que é irmã dela. A minha mãe era comadre da mãe dela. E aí, por sua vez, a minha mãe
me batizou com a irmã dela, que é a minha madrinha, eu chamo ela de Dinda. E a Dinda, ela casou muito nova, e quando a minha avó era viva, eu lembro que minha avó não queria o casamento, não aceitava de jeito nenhum. E brigava muito e não queria. Quando a minha avó faleceu, a primeira coisa que a minha Dinda fez foi casar com o cara lá, com o abençoado. E quando ela casou com 16 anos, o pai dela assinou e o cara também tinha 16 anos. E ela pagou o preço da desobediência, porque a mãe dela tinha avisado, mas ela não quis ouvir. E ela viveu lá quase 30 anos nesse casamento. Muita traição, muito sofrimento. De todos os aspectos lá ela sofria. Ela teve 2 filhas. No moral da história, o que eles construíram na época foi uma casa. Eles não tinham outro bem. Era só a casa. Ele foi embora com outra mulher, com o passar do tempo. A minha madrinha não tem profissão, não tinha trabalhado, tinha 2 filhas pequenas e não passou fome na época por causa dos irmãos que não deixaram. Mas eu acho que houve muito sofrimento também quando ele foi embora. Hoje não mais, hoje as filhas são muito bem sucedidas, ela tem uma vida boa, graças a Deus. E aí ele foi embora e quando passou o tempo ele voltou, ludibriando a minha madrinha para vender a casa, que era o único bem, para eles ir embora para outro lugar, porque não dava mais certo eles morarem ali. O cara falando. E a minha madrinha ficou meio confusa com aquilo e foi pedir um conselho à minha mãe, que é a irmã dela, é a irmã mais velha. E a minha mãe chegou na minha madrinha e disse assim: tu aprontou alguma coisa aqui? Ela disse não. Eu disse: por que você tem que ir embora? Tu tá devendo alguma coisa para alguém? Ela disse não. Então por que você tem que vender a tua casa? Não. Tu presta atenção que é o único bem que tu tem. Se tu vender e ele gastar o dinheiro, tu vai ficar debaixo da ponte. Abre teus olhos. Ele não quer ir morar contigo, ele quer o dinheiro da casa. Mas não deu outra. E aí, ela falou que não ia vender a casa dela. E ele, por sua vez, casou lá com a outra. Foi morar com a outra e vive até hoje com a outra. Então, queridos, vamos abrir nossos olhos nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus falou com muita gente. E quem esteve atento entendeu a mensagem. Queridos, precisamos abrir os nossos olhos em direção aos outros. Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito amiga minha e eu falei para ela, eu digo, olha, enquanto a gente se basear pelo que os outros falam, vai haver engano. Mas se a gente parar de observar o que as pessoas falam e a gente observar, ninguém mais consegue nos enganar. Ok? Salmos 34, verso 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, bem nenhum faltará. Eu creio nisso. Que Deus, Ele nos manterá. Deus suprirá as nossas necessidades nesse dia, tanto espirituais como materiais. Deus nos fortalecerá na sua graça, na sua misericórdia. Bom dia para você.